URL, traduzido do inglês como localizador padrão de recursos, e endereço IP, são dois termos centrais do uso da internet. Sobre eles, analise as afirmativas a seguir. 1. O endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao longo do tempo. 2. Somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço IP. 3. joão@gmail.com é um endereço IP válido. E o 4 ali, http://www.mprj.mp.br é uma URL válida. A quantidade de afirmativas corretas é igual a letra A 0, letra B 1, letra C 2, letra D 3, letra E 4. Pessoal, aqui um ponto importante, ó. Ele diz URL traduzido do inglês como localizador padrão de recursos. Tem duas formas, na verdade, de traduzir URL, certo? Tem uma mais literal que o pessoal diz, é o localizador de recursos uniformes. Tá bom. Ou localizador padrão de recursos. Perfeito. Então, as duas traduções estão corretas para URL. É o localizador padrão de recursos, como a questão disse, ou também poderia aparecer numa outra prova, localizador de recursos uniformes. Tudo está certo, ok? Nós precisamos, para responder essa questão, entender o que é URL e o que é IP, já que é o que a questão pede. Então vem comigo. Quando a gente fala sobre IP, a sigla IP significa o protocolo da internet. E IP é a parte responsável pelo sistema de endereçamento dos computadores conectados à internet. Sendo assim, a gente pode dizer que IP é o próprio endereço dos computadores e dos dispositivos que estão conectados na internet. Então, quando existem computadores conectados na internet, aquele computador tem um endereço de IP e é esse endereço de IP que reconhece aquele computador na internet, certo? Então, IP, o endereço dos computadores e dispositivos conectados na internet. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de um endereço IP da versão 4, IPv4, porque também tem IP versão 6. Esse é um exemplo de IP da versão 4. O IP da versão 4, ele é formado aqui por 4 partes, números decimais separados por ponto. Mas por enquanto é só para vocês entenderem o que é um IP. Um IP é esse endereço numérico que vocês estão enxergando aqui, ó, 172.217.6.78. Vamos supor que o meu computador, nesse momento, está conectado na internet e esse aqui seria, de repente, o IP do meu computador. Ou é o IP de um servidor? Tá bom, é só para a gente entender o que é um IP, certo? O endereço que identifica os computadores conectados na internet. Agora, o que é o URL? O URL, que como eu disse, pode aparecer também como localizador de recursos uniformes ou localizador padrão de recursos, designa o endereço dos recursos na internet. Quando a gente fala de URL, então, não é o endereço do computador que está conectado na internet, e sim dos recursos que estão armazenados dentro desse computador. Por exemplo, um servidor que armazena páginas da web. O servidor que armazena uma página da web é um computador. E esse computador servidor que armazena páginas da web tem um IP, porque IP é o endereço daquele computador que está conectado na internet. No meu exemplo, daquele servidor que armazena páginas da web, aquele servidor tem um IP. Só que dentro desse servidor tem várias páginas da web, tem vários recursos. E o endereço dos recursos que estão armazenados dentro dessa máquina, dentro desse servidor, dentro desse computador, é que nós chamamos de URL. Porque o URL é o localizador de recursos uniformes, é o endereço dos recursos usados na internet, como, por exemplo, o endereço das páginas da web que acessamos dentro dos servidores. Percebeu a diferença? Então, IP é o endereço do próprio computador que está conectado na internet. E o URL é o endereço do recurso que está armazenado dentro desse computador. Beleza, aqui eu tenho um exemplo de uma URL, ó, http://www.umaempresaqualquer.com.br. É uma URL. Isso é um exemplo de URL. Por quê? Porque é o endereço de uma página da web, de um recurso. Onde é que essa página está armazenada? Dentro de um servidor, dentro de uma máquina, dentro de um computador. Então já vai sabendo disso. Outra coisa sobre o URL que é importante discutir, como é o padrão de formação de uma URL. O URL vai desde a indicação do protocolo, como por exemplo aqui HTTP. Na URL também consta o domínio, normalmente, como aqui ó, www.v1concurso.com.br, isso aqui é o domínio dessa URL. Pode aparecer numa URL, não é obrigatório, a indicação da porta que está sendo acessada. Pode aparecer numa URL também, muitas vezes, o caminho de diretórios para chegar naquele recurso, como por exemplo aqui ó, /aulas. Pode aparecer também até o próprio recurso final que deseja se acessar, como no caso aqui apostila.pdf. Então tudo isso aqui é um exemplo de uma URL
desde o protocolo HTTP, passando pelo domínio veonconcurso.com.br, passando pelo caminho de diretórios aqui /aulas, indo até o endereço final do recurso, o nome final do recurso, apostila.pdf. Tudo isso é uma URL para acessar esse arquivo aqui chamado apostila.pdf. Bem, agora que a gente já sabe disso, o que é IP e o que é URL, vamos voltar para a questão e ver item por item. Vamos começar aqui com o item 1, então. O endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao longo do tempo. Tá certo isso ou tá errado, pessoal? Será que o endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao longo do tempo? Está errado, é claro que pode mudar. O endereço IP é o da máquina, né? Associado a uma URL não pode mudar ao longo do tempo? Claro, porque de repente esse site aqui que eu tenho, que eu acesso com uma URL, agora eu quero armazenar num outro computador, num outro servidor. E esse outro servidor tem um outro IP. Então o endereço IP associado a uma determinada URL, ele pode sim mudar ao longo do tempo, porque a gente pode armazenar um recurso nesse servidor e de repente armazenar lá num outro servidor. E de repente então a URL que agora apontava para o IP nesse servidor, agora essa URL está apontando para o IP em outro servidor. Então sim, a resposta é que o endereço IP associado a uma determinada URL pode sim mudar ao longo do tempo, pode sim. Vamos lá, o item 2. Somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço de IP. Errado, pessoal, porque IP é o endereço da máquina, o endereço do computador. Por exemplo, o endereço de um servidor web é o IP. Mas dentro dessa máquina tem vários recursos, por exemplo, tem várias páginas da web. Portanto, observa, ele diz somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço de IP. Errado, muitas URLs podem estar associadas ao mesmo IP, por quê? Quando eu chego naquele computador que tem um determinado IP, lá dentro pode ter várias URLs, porque lá dentro pode ter vários recursos. Isso quer dizer que várias URLs, vários recursos, podem estar no mesmo computador, podem estar na mesma máquina, no mesmo servidor. Então, várias URLs podem estar associadas a um determinado IP. E aqui ele diz que somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço IP. Não, várias URLs podem estar associadas a um IP, porque IP é o endereço do computador e lá dentro tem várias URLs. Lá dentro tem vários recursos. Errado o item 2. Vamos para o item 3. joão@gmail.com é um endereço IP válido. Errado, pessoal, porque joão@gmail.com não é um endereço de IP, isso é um endereço de e-mail. joão@gmail.com é um endereço de e-mail, não é um endereço de IP. Endereço de IP eu mostrei um exemplo antes lá, lembra aquele endereço de IP versão 4 numérico? Aquilo é endereço de IP. E isso que eles estão mostrando quando tem um arroba e antes do arroba vem um texto, que nesse caso é João, e depois outro texto, nesse caso o domínio gmail.com, esse arroba aqui bem no meio indica que isso é um endereço de e-mail, não um endereço de IP. Errado, item 3. Vamos para o nosso item 4. http://www.mprj.mp.br é uma URL válida. Aí sim está certo. Essa é a única que está certo, o item 4, porque HTTP é protocolo. Numa URL válida tem protocolo. Numa URL válida tem domínio, nesse caso www.mprj.mp.br. E não precisa obrigatoriamente ter lá o caminho e ter o recurso final. Isso já é uma URL válida. Porque o URL pode ser só o protocolo e o domínio, como eu estou mostrando, ou pode ter mais coisas, como por exemplo, poderia ter o barra e os diretórios, poderia ter barra e o arquivo PDF, lembra que eu queria acessar? Mas isso aí já é uma URL válida, porque o URL é o endereço dos recursos que acessamos. Os recursos que acessamos na internet, como por exemplo o endereço de uma página da web com o protocolo e o domínio é uma URL válida, então está correto esse item 4. Sendo assim, pessoal, o item 1, 2 e 3 errados, o item 4 correto, então só achamos uma afirmativa correta. Letra B de Brasil, o gabarito dessa questão, só uma alternativa correta. Beleza, pessoal?